Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagar os últimos centavos. Palavra da salvação. Tem uma pergunta que me foi feita quando eu cheguei lá no retiro que tivemos no São Paulo Apóstolo. O Luizinho fez o convite, né, Luizinho? Eu achei muito pertinente a pergunta, porque foi a seguinte pergunta: assim, padre, o senhor é carismático? E eu achei interessante a pergunta, porque ela foi direta, ela não teve rodeio, né? Ela falou assim, para mim mesmo, né? Me disse, perguntando sobre como que eu me relaciono com a renovação carismática católica. E, com muito carinho, que eu respondi assim: olha, eu amo todos os movimentos pastorais da igreja, porque como padre eu tenho que amar e tenho que acompanhar, né? Mas, de verdade agora aqui para falar para vocês, eu aprendi a amar o trabalho da nosso processo da renovação carismática, lá em Medeiros, com o padre Reginaldo Campos, que é falecido. Ele era padre diocesano, e ele fazia os grupos lá, ele tentava iniciar lá, não sei se ainda persiste e existe, mas eu via tanto esforço daquele padre em colocar algo novo, uma alma nova, um vigor forte, que eu fiquei encantado, né, de ver um padre se dedicar a um movimento com tanto carinho. E ele gostava mesmo. E ele era um padre carismático, pertencente à RCC, né? Com tudo que é preciso ser. Então, eu era seminarista e via a dedicação do padre Reginaldo. Aquilo me colocou tanto amor no meu coração, que eu falei assim: o dia que eu for padre, eu não vou tratar a renovação com indiferença, porque eu sei que a renovação é uma força muito viva da nossa igreja, né? E lá que eu senti isso, Deus colocando no meu coração, e já tecendo, né, meu coração de pastor, para entrar nesse dinamismo aí da minha caminhada vocacional. Então, dali para cá, eu tenho trabalhado, graças a Deus, em muitos lugares, e sempre onde eu posso, eu me abro à renovação, tenho os convites, eu vou, né? A Baeté, onde eu pude lá, tem a Luziane lá, eles podem confirmar esse trabalho lá. Santo Antônio do Monte também, estive lá apoiando, né? Passando todos. Em Arcos também, quando tive. Então, assim, para mim, eu me sinto muito útil servindo a renovação carismática, porque eu acho que um padre jamais deveria deixar de oferecer o que tem de melhor para um movimento, né?
Acho que jamais deveríamos ter isso na nossa igreja. Mas essa é o meu pensamento. Então, meus irmãos, eu fiz uma comparação do que vocês estão vivendo, e eu não sei porque eu trouxe uma mensagem do profeta Jonas Abib, né? Que foi assim aquele iniciador aqui no Brasil, junto com o padre Eduardo, desse movimento, que em 2005 escreveu uma carta para o movimento brasileiro da renovação no exterior, nos Estados Unidos, e eu gostei muito do que ele escreveu, porque lá ele fala para que o grupo de oração não possa enjaular o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca possa ficar enjaulado, encismado, fechado dentro de uma pessoa. Quando o Espírito Santo distribui seu dom, toca o coração dos seus servos, os servos têm que colocar à disposição e fazer com obediência, né? Com obediência. Lembrando como nasceu tudo, hoje que nós estamos celebrando 31 anos, mas a renovação carismática no mundo nasceu com ali a indicação de 2 professores universitários em 66, depois a ideia se estendeu e cresceu no retiro com jovens estudantes em 77, e lá o tema do retiro era Atos dos Apóstolos, que desde lá a Anunciação até ali o Pentecostes, eles foram sendo tocados. E eu lembro uma mensagem de uma que fez o retiro da Patty Mansfield, dizendo que o momento em que ela recebeu o dom da fé diante do Santíssimo, era indescritível o que ela podia viver ali, porque ela conseguia adorar de uma maneira que ela nunca tinha conseguido adorar na vida. Existem relatos desses, você pode pesquisar aí em qualquer Google da vida, você vai achar esse relato dela. E olha, qual foi o momento que o Espírito Santo te tocou? Que você se tornou assim, aquela pessoa transformada no Espírito? Qual foi o momento, qual foi aquele instante? Você ainda lembra do instante? E eu te digo ainda, do momento que o Espírito Santo te tocou, você se considera uma pessoa que foi curada interiormente? Outra coisa que eu digo, né? Desse profeta Jonas Abib, que morreu no dia 12 de 2022. Naquele dia eu fiz questão de escutar uma entrevista dele, em que ele falava que as resistências que ele sofreu no início, até mesmo dentro da própria congregação, pela forma de rezar no Espírito, aquilo incomodou os seus superiores, e aquilo chegou a ter muitos debates. E ele, quando repousou no Espírito pela primeira vez, nessa entrevista, ele diz que se sentiu curado de tudo. Ele pensou que ali tinha que ter acontecido a cura interior que mudou e movimentou a vida dele toda. Mas passaram-se anos e de repente começou a sentir algo que o pesava interiormente. Ali ele diz que procurou um casal que fizesse oração e pusesse as mãos, e esse casal jejuou, fez oração durante uma semana, e existia algo muito fechado dele, até que de repente desbloqueou aquele momento em que ele guardou a mágoa com relação ao seu superior, pela forma que ele estava ali na oração, de rezar no Espírito. E ali ele narra que foi naquele momento que ele viu que ele foi curado, e que ele saiu tão leve que ele começou a rir. Naquele tempo, tomando ônibus para a evangelização, ele saiu rindo. Por quê? Porque ele se sentia feliz, leve. Então, a cura nos coloca no caminho leve, feliz. Tem, às vezes, nós podemos dizer assim, repousou no Espírito, mas será que foi curado interiormente?
porque a cura é um processo não muito fácil. Nós temos que separar a imposição das mãos, o repouso e a cura. A cura, às vezes, demanda muita oração. Demanda muitas vezes você vir no grupo de oração e os servos se unirem em oração por você, para você se libertar daquilo que nem mesmo você sabe que está dentro de você, mas está lá te prejudicando, está lá te atrapalhando. Isso é muito importante a gente fazer essas distinções. E aí, eu pedi o Eninho para me falar um pouco dessa história do grupo, que a gente não pode celebrar o hoje esquecendo do passado, né? Que esse grupo teve um início, ele está desde o início. Quem mais está aqui desde o início, Eninho? Também, Leila? Olha que maravilha, né? Desde o início. Bem, louvado seja Deus, né? E Deus os deixou nessa missão nesse momento. Mas ele lembrou também que algumas pessoas já passaram, porque começou-se em fevereiro de 93, no mesmo mês que começou-se lá nos Estados Unidos, por providência. Coana Braga e Inês Valadão, hoje todas duas falecidas. Então, se une a nós na glória de Deus, nós colocamos em sufrágio da alma dela. E ele destacou que as reuniões são feitas aqui, no grupo, neste lugar. O início se dava o grupo de oração no sábado, mas depois passou-se a ser na sexta-feira, né? E ainda continua acontecendo e arrebanhando o povo de Deus. Então, ele também falou de muitas pessoas que vieram formar o grupo, como o Dr. Baltazar Cacheta, que ele citou aqui, Canção Nova, é o Padre Bira, que ele disse. Foi isso? Teve um padre que você citou lá, um padre diferente. Certo, lembra e relembra para o padre. Moisés, ele falou esse nome também. E ele destacou uma coisa que eu falo para você, Eninho, e para todos do grupo, que não é uma dificuldade só de vocês, né? Ele falou da questão da pandemia. A pandemia afastou muito uns dos outros, né? Costumamos muito ficar em casa e da nossa casa pensarmos que sozinhos, isolados, vamos rezar da nossa forma e não precisamos unir e ter a presença. Está assim na igreja de modo geral. Não é só na renovação carismática, não é só no grupo de oração Mater Domini. Mas eu, como sacerdote, tenho aprendido depois desse pós, que a gente não pode esperar a oportunidade não, que a gente tem que continuar exercendo. Sabe por quê? O que é bom atrai as pessoas. E se nós vamos continuando nosso trabalho com poucos, do pouco se torna muito. Porque a necessidade do povo é grande. E o povo precisa entender que as soluções estão em Deus. As soluções estão em Deus. Quanto mais afastamos de Deus, mais vamos revertendo a nossa evolução como ser humano. Nós estamos vendo aí um pós-pandemia que logo estoura-se guerras, divisões, concentrações políticas que atrapalharam também a igreja, né? Tudo se tornou bombardeado e nos dividindo. E sabe, a casa que é dividida, sabe de quem guarda esta casa? A casa dividida é guardada pelo diabo. Porque a palavra diabo, diabolos, vem da palavra que se define como divisor. Aonde existe unidade, existe Deus. A unidade se leva a Deus, nosso Deus uno e trino, que é comunhão. Então, quando a gente está unido, Deus está entre nós. Quando nós estamos divididos, Deus não está entre nós. Temos que pensar muito bem nisso, né? E isso nós podemos colocar na família,
na casa, no trabalho, onde você quiser, você pode colocar, né? Então, só venho aqui como sacerdote, erguer minhas mãos sacerdotais, que vão consagrar o pão e o vinho, elevando a Deus, agradecendo esses 31 anos que essa caminhada acontece. A minha mensagem final com o Monsenhor Jonas Abib não teve jeito, mas Deus sabe, o Espírito Santo queria que eu falasse, era isso, né? Eu preparei hoje a manhã toda, consegui me rezar, e a palavra dele é muito forte. Mas de coração agora, minhas mãos sacerdotais vão erguer o pão e o vinho. Eu quero que você traga do seu coração aquilo que você deseja que Deus transforme na sua vida. Nesses 31 anos, uma mudança pode acontecer nessa noite, um milagre pode surgir entre nós. Amém?